Ok. Boa noite, meninas. Hoje vamos dar início a Isaías, capítulo 9. Mas antes disso, vamos falar com Deus. Senhor Pai e meu Deus, entramos na tua presença, Deus, para vir te pedir que o Senhor venha abençoar esta meditação. Deus nos usa de tal forma que venha edificarmos umas às outras, meu Senhor. E aqueles ouvintes também que vêm assistir depois, que venham sair edificado. Ó Pai, repreende toda a distração, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, vamos dar início ao capítulo 9 de Isaías. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulun e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo se desviou do Senhor e seguiu os costumes das nações vizinhas, buscando adivinhas através dos mortos. Com isso, tiveram grandes consequências. Vamos ver a referência em 2 Reis 15, 29. Pode ir? Pode sim, vai em frente. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio a Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Belbete-Maaca, a Janoa e a Quedes, a Azor, a Gileade, e a Galileia e a toda a terra de Naphtali, e os levou à Síria. Assim, nas últimas frases do versículo 1, ainda fala que, mas nos últimos tempos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia, que já é a profecia do nascimento do Senhor Jesus, que enobreceu aquela região, que foi uma das regiões que sofreu muito quando levou o povo para a Síria. Aí tem uma referência também em Mateus 4, Mateus 4, 12. Mateus 4, 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulun e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulun e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Alguém quer falar alguma coisa? Você poderia continuar, né? Com o verso 16, que completa a profecia de Isaías, né? O povo que se Sim. assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Sem sombra de dúvidas, Senhor Jesus. isso aqui está apontando justamente para o nascimento do Senhor Jesus. Boa noite. Boa noite. Versículo 2 de Isaías. O povo que andava em trevas
viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegrarão na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Trazendo para os dias de hoje, esse versículo 4, trazendo para os dias de hoje, é quando conhecemos o Senhor Jesus. Cada um chega com um problema, uma situação desafiadora, que para o Senhor basta ser sincero e passar a obedecer. Dá para Porque todo. dá para a gente esmiuçar mais um pouquinho aqui esse verso 4? A gente, quando vê isso aqui, ó, ainda no verso 3. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Na sua versão pode estar um pouquinho diferente, mas enfim, Uhum, é a mesma coisa. Isso aqui já aponta, eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso. Lembra que a gente já leu lá no princípio de Isaías que ele separaria para si uma 10ª parte, um dízimo para si? sim, Esse dízimo aqui ele já multiplicou, né? Então, ele mostra que as pessoas que lhe seriam fiéis, esse número aqui já aumentou. Aqueles que eram adoradores do Deus vivo mesmo, aqueles que serviam a Deus de verdade, ele tinha separado um remanescente, um povo, né, um pouco do seu povo que permaneceria servindo a ele. E é bem interessante que ele chega aqui e fala: olha, isso não é mais um pequeno povo. Esse povo agora já multiplicou. É um povo que se tornou numeroso. Eles se alegram diante de ti como se alegram, se exultam no tempo da colheita ou como repartem os despojos. Quando a gente vai pensar no tempo da colheita, a gente vai pensar no momento que estamos vivendo hoje, concorda? sim. Estamos vivendo hoje o tempo da colheita. Estamos diante da seara, uma multidão de pessoas que estão necessitadas de conhecer a Jesus. Pessoas essas que, quando ouvirem falar de Jesus, se converterão a Deus e farão parte desse povo que vai ser multiplicado. Então, esse momento aqui, o tempo da colheita, eu entendo que ele fala do momento futuro, né? É Sim. o momento em que nós estamos vivendo. Não exatamente nosso período, mas ainda nosso período. Porque desde que o Senhor Jesus pisou nessa terra e trouxe o evangelho dele para ser pregado, essa multidão vem crescendo. Essa colheita está acontecendo já faz 2000 anos e continua. E nós somos parte disso aqui hoje. Nós fomos coletados, colhidos, e hoje nós estamos fazendo também a colheita. Alguém pregou Jesus para a gente, conhecemos, nos arrependemos, saímos do mundo, nos tornamos povo de Deus e agora nós estamos fazendo a mesma coisa, levando a mensagem da cruz, falando de Jesus para as pessoas, fazendo com que elas se arrependam de seus pecados, voltem-se para Jesus e acrescentem e multipliquem esse povo de Deus. E aí ele fala no final, né, como exultam quando repartem os despojos, né, quando se alegram quando repartem os despojos. Em que momento a gente reparte o despojo? Quem lembra? Ninguém? Pensa aí, pessoal. Em que momento a gente reparte o despojo?
no fim da guerra. Acabou a guerra. Então, em primeiro momento, a gente está na colheita, estamos lá trabalhando, 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 trabalhando. Não é um trabalho fácil, é árduo, enfim. Nem vamos comentar. A Fernanda acabou de, para quem entrou aí depois, acabou de falar um testemunho dela, né, rapidinho, falando da dificuldade da colheita dela dentro da sua casa, mas enfim, ela está lá plantando, semeando e com certeza vai colher. Não é uma coisa fácil, mas certo é que vai chegar o momento em que a gente vai repartir os despojos. Os despojos não serão necessariamente as almas que nós vamos ganhar, mas o galardão que virá depois de toda essa missão cumprida. Cada um vai receber o seu devido galardão, né? Então, uma linguagem metafórica, certo? Então, estão aqui as pessoas exultantes com o repartir dos despojos, o galardão. E aí fala, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Isso, pessoal, eu acho muito válido a gente entender por que que ele está falando isso. Por quê? Porque é o momento que a gente está vivendo hoje na fé, na caminhada da fé. A fé de Gideão. Quem foi que venceu os midianitas? Gideão. Então, volta lá para Juízes, no capítulo 7, antes que Neide continue aí e avance. Vamos dar uma olhadinha em Juízes, capítulo 7, para a gente entender como é que vai ser a quebra do jugo, da vara e do cetro do opressor sobre as vidas daqueles que estão hoje sofrendo a ação do opressor. Como é que foi isso nos dias de Gideão? Como é que foi isso com aquela maravilhosa vitória sobre os midianitas? Então, não foi por causa de Gideão, não foi porque ele era um cara muito capacitado. Não, por outro lado, foi pelo poder de Deus. Então, deixa eu ver aqui, pessoal, que eu anotei, no Juízes capítulo 7, a partir do verso 1. A gente vai ter aqui o seguinte. Não sei, Neide, se eu estou invadindo aí sua fala e você já ia falar sobre isso em outro momento, ia? Não, Então, não iria falar, não. então beleza, vamos lá, ó. Todo esse capítulo vai falar sobre essa vitória maravilhosa. Eu vou pegar só alguns versículos pensados que vão dar uma introdução e uma finalização sobre o assunto. Então, no verso 1. Então, Jerubbaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele levantaram-se cedo, acamparam ao lado do poço de Arode, de modo que o exército dos midianitas estava do lado norte deles, junto à colina de Moré, no vale. Então ele se colocou diante do exército inimigo. Aí a gente vai para o verso 15, só para resumir, pessoal. Verso 15. E quando Gideão chegou, eis que havia um homem que contava um sonho ao seu companheiro e disse: Eis que tive um sonho, e eis que um bolo de pão de cevada rolava ao encontro do exército de Midian. Quem está contando esse sonho é um soldado do exército midianita. Isso aqui foi Deus que mandou Gideão fazer prova da promessa que ele tinha dado a Gideão. Ele fala assim com Gideão: se você duvida, se você ainda está medroso, vá lá, ouça o que você vai ouvir e depois você volte para lutar. E aí chega esse soldado inimigo e fala: eis que tive um sonho, eis que um bolo de pão de cevada rolava ao encontro do exército de Midian e veio sobre uma tenda e a feriu a ponto de cair e a pôs de cabeça para baixo, até que a tenda ficou estendida. E o seu companheiro respondeu e disse: Isto não é nada além da espada de Gideão, o filho de Joás, um homem de Israel.
pois em sua mão Deus entregou Midian e todo o seu exército. Então, por que que Isaías lá compara a vitória que vai acontecer com Jerusalém, com o povo de Deus, com esse momento? Porque quem vai dar essa vitória é o próprio Deus. Por isso, toda hora apontando lá para o nascimento do Redentor, do Salvador, do Senhor Jesus. Porque a grande vitória sobre esse mundo se dá através do Senhor Jesus. Mas vamos continuar aqui. E assim foi que, quando Gideão ouviu o relato do sonho e a sua interpretação, adorou e retornou para o exército de Israel e disse: Levantai-vos, pois o Senhor entregou na vossa mão o exército de Midian. E ele dividiu os 300 homens em 3 companhias. Vamos lembrar que agora só tem 300, aqueles milhares que estavam acompanhando. Isso aqui a gente já pulou etapa. Só tem os 300 valentes de Gideão. E pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. E ele lhes disse: Olhai para mim e fazei de modo semelhante. E eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, fareis vós também. Quando eu soprar a trombeta, eu e todos que estiverem comigo, soprai vós também as trombetas, para todos os lados do acampamento. E direis: a espada do Senhor e de Gedeão, ou na sua versão, a espada pelo Senhor e por Gideão. E aí a gente pula para o verso 21. E cada um dos homens se pôs de pé no seu lugar, ao redor do acampamento, e todo o exército correu e gritou e fugiu. Necessariamente, não houve um combate até aqui. E todo o exército de Midian já se colocou em fuga. Por quê? Por causa do poder de Deus. Vamos adiante só para encerrar, porque essa vitória foi realmente maravilhosa, linda. E os 300 homens sopraram as trombetas, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro, e em todo o exército. Então o exército inimigo começou a lutar um contra o outro. Estavam tão apavorados com o que estava acontecendo, tão desesperados, e esse medo, esse terror, quem colocou sobre eles foi o próprio Deus. E estavam tão desesperados que um começou a se matar lá, um contra o outro. Não precisou, necessariamente, os 300 valentes lá de Gideão, junto com Gideão, mexer mais nenhuma palha, por enquanto. Vamos lá. E o exército fugiu para Betsita, em Zererá, e para o limite de Abel-Meolá, até Tabate. E os homens de Israel, de Naphtali, de Azé e de todo Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. Você vê que agora a gente não tem o exército de Gideão perseguindo. Percebeu? A gente vai ter aqui os homens de Israel, de Naphtali, de Azé, de todo Manassés. Lembra que Manassés eram 2 territórios? 2 grandes povos? Enfim, todo esse povo aqui vai lá e começa a perseguir o exército inimigo. Só tinha um bando de frouxo dentro de Israel. Agora todo mundo ficou valente, ó. E Gideão enviou mensageiros ao longo do monte de Efraim, ao longo de todo o monte Efraim, dizendo: Descei contra os midianitas e tomai antes deles as águas até Betbara e o Jordão. Então todos os homens de Efraim se reuniram e tomaram as águas até Betbara e o Jordão. E eles tomaram 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb sobre a rocha de Oreb, e Zeeb eles mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb para Gideão, do outro lado do Jordão. Então, percebe, pode voltar aí para Isaías. Percebe que foi uma vitória realmente maravilhosa e não houve, de fato, uma vitória por causa do braço forte de Gideão, por causa do braço forte dos valentes de Gideão. O que aconteceu foi realmente um livramento de Deus, uma vitória que foi garantida pelo próprio Deus. Aí a gente vê aqui gente, aqui no verso, cadê, pessoal? Onde é que eu tô? Né? No verso 4,
em outra versão aqui, porque tu tens quebrado o jugo da sua carga e a canga do seu ombro. Quem é que está fazendo isso aqui? Deus. Na pessoa de quem? Jesus. A vara do seu opressor, como no dia de Midian. Então, realmente foi uma vitória maravilhosa. Eu penso que isso aqui não era para a gente deixar passar batido, por isso que eu fiz questão da gente voltar. Primeiro, que é o momento em que a gente está vivendo, né? A fé de Gideão, e para a gente entender que, ainda que estejamos na fé de Gideão, a fé move a mão de Deus. É o braço forte do Senhor que vai abater os nossos inimigos, resolver nossas causas, defender a nossa vida, proteger-nos de todo e qualquer mal. Pode continuar aí, Neide. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Maravilhoso e conselheiro. Jesus veio para nos ensinar e aconselhar. O Senhor Jesus, no seu ministério, passou ensinamento e hoje temos o Espírito Santo para nos coordenar. Vamos ver uma referência em Salmo 78, 12 e 13. Ele fez maravilha diante dos seus antepassados no Egito, na terra do Egito, no campo de Zoar. Depois dividiu as águas do mar para os israelitas passarem. As águas ficaram paradas como numa represa. E também tem uma referência em Êxodo 15, 11. Quem entre os deuses é semelhante ao Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é majestoso em santidade? Quem é terrível em feitos gloriosos? Quem realiza maravilhas como o Senhor? Mostrando o quanto ele é maravilhoso e conselheiro. Deus forte, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Vamos ver em Mateus 28, 18. E chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Pode continuar aí. Você vai para o próximo verso ainda? Não, né? Deixa eu ver aqui minhas anotações. Assim, Pai eterno não tem nem princípio e nem fim. Eu já vou para o próximo verso. Quer fazer algum comentário? É. Alguém aí quer acrescentar alguma coisa? Voltando ainda no verso 5, só para a gente não perder aqui. Sim.
Na minha versão está assim, porque toda batalha do guerreiro é com barulho confuso e vestes roladas em sangue. Porém, isto será como queimadura e combustível de fogo. Mas a gente vai ter também outra versão parecida aí com a de Neide, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Isso aqui aponta para um momento de paz. Não vai haver motivo para haver guerra, né? Isso aqui é a continuidade, né, da promessa do renovo de Israel. E eu achei isso aqui muito legal. A bota do guerrilheiro, né? As vestes do guerrilheiro, que está lá embebida de sangue. Podemos falar das nossas vestes? Nossas vestes que estão embebidas de sangue no sentido espiritual, de dores. Não só as dores dos outros, mas as nossas próprias dores. Às vezes, e não só às vezes, muitas vezes, servir a Jesus é doloroso. Servir a Jesus nos traz algumas feridas. Não porque Jesus nos cause essas feridas, mas esse sofrimento vem porque o mundo é contra nós. Não fizeram essas feridas nele? Ele não acabou sendo morto? Essas mesmas feridas a gente sente. Não que a nossa carne sangre de fato, mas a nossa alma padece. Toda a nossa vida, às vezes, padece por causa disso. Só porque você decidiu ser fiel a Deus, só porque você decidiu ser dizimista, só porque você decidiu ser fiel ao seu marido, só porque você decidiu você não contender mais com as pessoas, não brigar, não reagir, só porque você decidiu parar de falar palavrão, parar de beber, parar de andar nas rodas dos escarnecedores. Por tudo isso, a gente é cerceado, a gente é tolhido, às vezes a gente é muito perseguido por conta disso. Então, são dores, feridas, que sentimos que temos sangue que sai da nossa alma e que, segundo esse texto, isso não vai acontecer mais. Essas vestes vão ser totalmente trocadas. A armadura de guerra, as vestes de guerra, se tornarão desnecessárias. Lembra lá de Isaías no capítulo 2, volta aí. Isaías 2. No verso 4, a gente vai ter o seguinte: ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado, suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, tudo isso aqui apontando para o governo do Senhor Jesus. Não no momento necessariamente em que o Senhor Jesus estaria passando por essa terra, como encarnado, ok? Quando ele voltar, não vai ser encarnado, vai ser em corpo de glória. Mas apontando para o momento em que ele realmente vai estar governando essa terra, gerenciando tudo, governando todas as nações de fato. Não haverá guerra, vai ser um período de paz. Aí pronto, vem o versículo adiante, dando qualidades, apontando as qualidades, as características desse menino, desse filho, desse filho que será dado a Israel. E a gente vai ver aqui Deus mostrando como é que a gente vai identificar essa pessoa. Então, dentro desse renovo de Israel, aquele tempo, naquela época, eles chegaram a cogitar a respeito de Ezequias. Não, pô, vai ser um rei justo, vai ser um rei bacana. Ou até mesmo Josias, que era uma promessa lá de Primeira Reis ainda.
Mas o que a gente está vendo aqui é de alguém que tem qualidades que não são humanas, são sobrenaturais. E como a Neide trouxe aí para a gente, quando a gente imagina o maravilhoso conselheiro, a gente pode até imaginar uma pessoa com muita sabedoria, um Salomão aí da vida, né? Um homem com muita sabedoria, uma mulher com muita sabedoria, beleza. Mas vamos juntando, porque essa pessoa tem que conter todas essas características aqui. Aí aponta para Deus forte. Pronto. Já não tem mais como a gente pensar num ser humano. Essa pessoa que vai nascer não é humana, normal. De fato, é um Deus. Neide trouxe aí um texto que fala, lá em Mateus, onde Jesus, ele avoca para si, todo poder é me dado no céu e na terra. Ele se tornou poderoso. Pai da eternidade. Em princípio, quando a gente pensa em pai, a gente pensa naquele que gerou, ok? Normal. Mas ele não seria esse pai que gerou, tá, pessoal? Nesse momento, não. Esse pai aponta para um cuidador, um rei, que deveria ser. O rei deveria ser como um pai para a sua nação, fazer o melhor, cuidar, proteger, resguardar, propiciar a prosperidade daquela nação, do seu povo, como se fosse um pai, mas não necessariamente que ele fosse um gerador, tá? Então, pai da eternidade, no sentido de ele ser um rei que veio da eternidade. E sim, ele é eterno, isso aí a gente não vai discutir. Príncipe da paz. E em todo momento a gente está vendo os textos fazendo isso. O maior desejo das nações, o maior desejo do ser humano, paz. Você pode ter inúmeras necessidades. Quando você tiver tudo e não tiver paz, ainda está lhe faltando o principal. Mas se você tiver paz e as outras coisas estiverem faltando, ainda dá para você segurar a onda, ainda dá para você ser feliz, ainda dá para um monte de coisa. Mas sem paz, impossível. Fica bem complicado. Então, a paz vem como uma resolução final para aquelas nações. Eu vou ter um protetor, alguém que vai me ensinar, é o conselheiro, ele vai me ensinar o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que andar. A gente já viu isso, ele vai instruir as nações. As nações irão para Jerusalém para de lá ouvir a lei de Deus. E a gente sabe que a lei de Deus nos guarda, nos protege, nos preserva. Em tudo isso aqui, vai apontar para uma pessoa que tem que preencher esses requisitos, que a gente não tem até hoje, nenhum outro, e a gente sabe que não vai haver, é o Senhor Jesus. Pode continuar aí. Alguém quer acrescentar algo mais, pessoal? Não. O povo está silencioso, né, dona Lília? Tá, vocês, pessoal aí, comeu muito milho, tá? Estão com sono. Dando continuidade. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Quando eu falo o zelo do Senhor dos Exércitos, ele aponta justamente para o fato de que Deus, Senhor dos Exércitos, é sempre Deus. Não é a imagem de Jesus, não é a imagem do Espírito Santo, se referindo a Deus. Deus vai fazer com que isso tudo aconteça. Deus é o garantidor, ele é o fiador. Isso aqui vai acontecer. Ele empenha a palavra e ele vai fazer com que isso aconteça. Eu acho bem bacana isso. Por que que o texto fala isso? Que é justamente para criar em nós essa confiança. Pô, será que vai acontecer?
para os dias de Acais. Lembra que essa história toda aqui está acontecendo nos dias de Acais? Sim. O rei mal acabado lá de Judá. Então, para os dias de Acais, isso aqui não parecia ser uma coisa tão plausível. Não faz sentido. Em período de guerra, era guerra dentro de Israel, era a guerra de Israel com Judá, era a guerra com as outras nações, moabitas, filisteus, os assírios, os sírios, uma bagunça danada. Para eles, imaginar um momento de paz estava bem complicado. O último tempo que eu ouvi isso aqui foi Davi. Davi só conseguiu um período de paz em meio a muita guerra. E esse período de paz veio na pessoa do Salomão. E depois disso, bote mais guerra. Então, essa promessa de paz era algo que eles queriam, sabe? Judá e Israel, eles sofriam bastante. Por quê? Aí por desobediência deles, né? Porque Deus mandou eles eliminarem todos aqueles povos estranhos da Nova Canaã, né? Da Nova Canaã, não, da Canaã, de Canaã. E eles não fizeram, eles quiseram viver, conviver com essas pessoas. Enfim, deu ruim, e aí eles sofrem as consequências, tá certo? Pelos seus próprios erros. Mas tá aqui Deus falando: olha, tudo isso vai acabar e tudo isso vai se tornar paz. Confia que eu vou fazer. Por que eu tenho que confiar? Como é que eu posso confiar? Opa, o zelo do Senhor, o cuidado do Senhor dos exércitos fará isto. Então, isso é para que a gente realmente fique muito tranquilo, que a nossa esperança seja alimentada e de forma alguma ela venha a ser diminuída. Por quê? Isso vai acontecer. Com tudo isso, com as profecias do profeta Isaías, mesmo assim o povo continuou com o coração endurecido. Aí veio o juízo, juízo contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó e ele caiu em Israel. E todo este povo o saberá. Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem. Eu peguei aqui essa referência. O povo cada vez mais estava com o coração endurecido, o orgulho estava em alta. E aqui é eles falando: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros as mudaremos. Eles estavam depositando sua confiança em si mesmo. Hoje acontece muito isso. Sim, hoje acontece muito isso. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e juntará os seus inimigos. Deus levantou inimigos contra Israel por causa da altivez e por causa da dureza do vosso coração. Fala alguma coisa, dona Lília? Quando ele fala aqui dos tijolos que estão caídos, eles têm tanta segurança em si mesmos, né, que eles dizem: não, a gente vai reconstruir. Foi tijolo? Ah, a gente vai reconstruir agora com pedra. Vai ser melhor ainda. Os sicômoros estão cortados. Beleza, a gente agora vai botar cedro. Vamos fazer melhor ainda. Sem sombra de dúvidas, aquela autoconfiança deles afastava eles de Deus, porque eles realmente não queriam depender de Deus. Para depender de Deus, eles tinham que se submeter a Deus. Eles não queriam submeter, né? Vamos lembrar que esse povo aqui está buscando outros deuses já faz um tempinho. E se submeter a Deus era eles mudarem por completo os hábitos e costumes, ou melhor, os maus hábitos, os maus costumes, os vícios deles. E parar de fazer o que a carne deles pedia não parecia ser uma opção. Então, eles queriam continuar
praticando toda a leviandade que eles estavam praticando. E tem uma palavra que fala, né, que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. E a gente vai perceber que eles estavam aqui cheios de orgulho, né, ou a altivez de espírito e a soberba, a firmeza, a dureza de coração. Não importa como está na sua versão aí, mas tudo mostrando, apontando para um coração duro e confiante em si mesmo. Eu não consigo compreender isso. Como é que uma pessoa consegue estar aqui ouvindo palavras e vendo o cumprimento dessas palavras e ainda está duvidando de que Deus é Deus? É complicado. Mas, enfim, quando ele fala dos adversários de Rezim, Rezim era rei da Síria. Rezim era rei da Síria. E Deus vai suscitar tanto os inimigos dessa nação, quanto essa própria nação, contra Israel. Ele está falando com Judá. Judá, olha o que vai acontecer com Israel. Olha o que está acontecendo com Israel. Abre o olho, aprenda com os erros deles, para que você não venha padecer da mesma forma. A intenção aqui é essa. O juízo vai acontecer, porque eles não estão se arrependendo, continuam lá com o coraçãozinho endurecido, mas eles vão pagar um preço alto. Só que você vai ver isso com antecedência. Você está sendo avisado, vai ver o cumprimento. Mude de proceder, mude de comportamento. A gente já sabe que não vai acontecer isso, né? Então, os sírios vão estar de um lado, os filisteus vão estar de outro, e Israel vai ser atormentado. Dentro de Israel, a gente já tinha briga, o texto aqui vai falar. Dentro mesmo de Israel, ele já quebrava o pau entre si, né? Como eram 10 nações lá dentro, 10 tribos, 10 povos, apesar de serem filhos do mesmo pai, Israel, mas eram 10 povos, e eles contendiam entre si. Um reino dividido em si mesmo não subsiste. E ainda tinham que guerrear com outras nações. É uma confusão. Quando a gente está dividido dentro de nós mesmos, né, vamos imaginar essa nação como sendo a gente, o indivíduo. Se a gente está dividido dentro de nós mesmos, como é que a gente vai subsistir? E o que é essa divisão dentro da gente? As dúvidas, né, as inconsistências, as incertezas. Vou para a esquerda, vou para a direita. Faço isso, faço aquilo. Enquanto você fica nessas dúvidas, você vai se perdendo em si mesmo. Sem falar do tempo perdido. Sem falar do tempo perdido. Isso te prejudica a gente. Então, se a gente toma uma decisão, toma o norte, confiando que Deus vai abençoar, a não ser que seja algo que Deus já disse para você. É Deus que está dizendo, não vá. Como é que você vai saber que Deus está dizendo não vá? Seu coração vai ficar apertado. A coisa é boa, vai te trazer sucesso, vai te trazer felicidade, vai te trazer satisfação, mas o coração fica apertado, não vá. Aí é Deus dizendo, não vá. Mas não tem esse aperto no coração, é só você mesmo que não sabe para que lado ir. Isso te prejudica. Uma nação dividida não funciona, um ser humano dividido com suas inquietações também não dá certo, né? E as dúvidas procedem justamente da falta de confiança de que Deus vai abençoar as decisões que você tomar. Nem tudo é Deus, né, pessoal? Nossas decisões a respeito da nossa vida. Quando eu decidi fazer faculdade de odontologia, eu não vi Deus naquela hora, eu nem acreditava em Deus. Não vi Deus. Uma decisão que eu tomei. Me formei, quebrei minha cara. Por quê? Porque a odontologia era ruim? Não, porque eu não tinha Deus, não funcionava, a coisa não rendia, não dava certo. Eu continuava
sem grana, quebrada. Tinha meu consultório, tinha tudo para ganhar dinheiro. Ah, mas não tinha sucesso. Por quê? Porque aí não tinha Deus, entende? Pronto. Mas na hora que eu chamei Deus para dentro da minha vida, pô, o que eu tinha, o que eu fiz, deu resultado. Aí a coisa começou a prosperar. Quem tomou a decisão de ser dentista? Lília. Mas por que que prosperou? Por causa de Deus, certo? Então, quando a gente vê aqui Isaías, né, Deus, através de Isaías, né, preocupado em dizer que nós temos de ser unidos, a gente vai ver aí ao longo do texto, a nação tem que ser unida, a pessoa tem que estar definida, e dependendo de Deus, não com o orgulho, a vaidade de si mesmo, né? Eu fiz a melhor escolha, eu tenho a capacidade. Bom, se você confia nisso, você está lascado, né? Você está perdido. Mas, se você sabe do seu potencial e confia que Deus vai à sua frente, aí é outro nível. A coisa já mudou de figura. Vá à frente com seus propósitos, vá adiante com seus objetivos e coloca Deus dentro da sua vida. Agora, se você sente a coisa aperta, a coisa amarra ali, não, não é isso que eu quero, é você. Não é o mundo que conspira contra você, é você. Não se sente à vontade de ir à frente naquele projeto. Bom, aí, e você já tem Deus. Bom, provavelmente Deus está sinalizando. Não, não é isso aí o caminho, procuram outra estratégia e por aí vai. Acho que vocês conseguem me entender, né? Enfim, então, a gente vai ver aqui os sírios adiante, os filisteus atrás, eles devorarão Israel com boca aberta. Então, vão chegar com muita violência e com muita facilidade. Eles vão destruir Israel. O que eu acho bem interessante é o final desse verso. Talvez eu já esteja até entrando aí na fala de Neide, eu vou parar por aqui. Que Não, ele pode fala, continuar. apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. Nesse momento em que Deus relata isso, a mão dele sobre aquela nação está causando juízo, né? Está causando dor, destruição, perdas. É um castigo, né? Para ficar bem fácil da gente compreender. Um castigo, né? Uma disciplina. Você vê que eles estão sofrendo tudo aquilo, mas aquilo ainda não trouxe paz ao coração de Deus. A ira ainda está no coração de Deus, né? E Deus continua com aquela mão estendida. Em outras palavras, tem mais coisa ruim para acontecer. Isso. Tudo que Israel vai estar vivendo ainda não é o suficiente para aplacar a ira de Deus. E aí vamos lá. O tal do Acais está ouvindo essa conversa toda, tá vendo que mesmo com toda essa destruição, povos inimigos invadindo Israel, gente, Israel, povo queridinho de Deus. Mas Deus está permitindo, mesmo com isso tudo acontecendo, Acais ele não arreda pé das suas convicções, por causa da dureza do coração que eles estão vivendo também. Então, o que está acontecendo com Israel não é lá muito diferente do que está acontecendo em Judá. Só que em Israel a degeneração começou bem primeiro, muito antes do que está acontecendo em Judá. Continue, Neide. Todavia, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos.
Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices, e nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra com o fogo, ele devora as saças e os espinheiros, e ele se ateará no esmaranhado da floresta, e subirão em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá e será povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Os líderes, aí eu tirei algumas conotações. Os líderes eram responsáveis por tudo isso que estava acontecendo. Porque os líderes e os profetas que não passavam o que era certo. E Deus já estava já com a mão sobre Israel. Então ele tirou todo mundo, cortou todo mundo. Tá? Concorda, dona Lília? E aí, pessoal, vocês não vão participar, não? É? Ninguém? Uma pessoa? Meia? Não. Quando ele vai falando aqui, desde o verso 13, mas este povo não se voltou, não se arrependeu para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Então, o texto aqui ele já vai apontando, mais uma vez, juízo de Deus. Não é filisteu, não é sírio, não é assírio, não, é Deus. Eles estão contendendo contra Deus. E aí, quando ele fala isso aqui, porque num só dia o Senhor corta de Israel cabeça e a cauda, palmo e junco. E ele vai sinalizar quem é o cabeça e a cauda. Cabeça, o ancião, o homem de respeito, aquelas pessoas experientes que deveriam dirigir o povo, conduzir o povo, ensinar o povo. O ancião tinha uma influência. Às vezes parece estranho isso, porque não é da nossa cultura. Na nossa cultura, os idosos eles têm que ficar reclusos, bem longe daqueles que são adultos produtivos. Os idosos vai servir só para tomar conta de criança, de netinho, entendeu? Tomar conta das coisas dos adultos. Mas a gente está falando de uma outra nação. E no Oriente é muito comum, é muito valioso, é muito valorizado o ancião, aquela pessoa experiente, por causa da experiência de vida dele. Então ele vai ter o que passar, ele vai ter o que dizer, olha, vai por aqui, não vai por aqui. É muito valioso pro oriental aprender com o erro dos outros. Pronto, resumindo, é valioso, é muito mais sábio aprender com o erro dos outros. Aí a gente vem aqui para o Ocidente e não faz sentido. Ah, arrancou o ancião, melhor. É menos um para ficar enchendo o saco, para a gente ficar tendo que cuidar. É menos um para receber aposentadoria. Até o Estado se agrada disso. Mas se a gente usufruísse, aproveitasse o poço de sabedoria que são os anciãos, os idosos, com certeza seríamos uma nação mais evoluída. As famílias que sabiamente fazem isso, aproveitam os seus velhos, os seus idosos, os seus anciãos nas conversas, né, para aprender, essas famílias são diferenciadas. Eu me lembro que eu nunca ficava, era muito difícil, nunca não,
Mas era muito difícil eu ficar andando com patotinha quando tinha um adulto por perto. Eu sentava na mesa com os adultos, eu ficava junto de meus pais, com os amigos deles, para ficar ouvindo a conversa, eu conversava com os adultos, porque aquilo me trazia conhecimento, me trazia experiências novas. Eu sempre gostei de falar, de vivenciar com pessoas mais velhas do que eu. E isso é enriquecedor. Eu sei que isso me deixou muito à frente de muitos adolescentes na minha época, de muitos jovens da minha época de jovem, de adolescente. Me fez evitar muitos erros. Olha que eu errei pra caramba. Mas eu evitei muitos erros de ouvir as experiências dos mais velhos. Então, isso é uma preciosidade para uma nação, tá? Por quê? Porque vai formar uma próxima geração mais sábia. E isso dentro de uma nação é extremamente importante. Olha o que está acontecendo com o nosso país, Brasil. Olha o que está acontecendo com os Estados Unidos. Países que são potências, porém, contudo, todavia, entretanto, com uma juventude, a gente fala transviada, né? Com uma juventude descompromissada, consigo mesmo, com sua família, com a sociedade. Qual é a repercussão disso dentro de uma nação? Se a gente ficar aqui para ver, daqui a 30 anos, a gente vai ver a degeneração que vai dar isso aqui, a bagunça que vai dar isso aqui. Vai ser necessário ser formada uma nova geração para trazer evolução para aquela nação, para aquela sociedade. Entende? Então, o que a gente tem observado é que algumas nações que eram potências, são potências, estão evoluindo. Por quê? Por causa da sua juventude. Por quê? Porque desprezam os idosos, desprezam o conhecimento, desprezam o entendimento, né? E aqui a gente está vendo uma nação, Israel, que dá muito valor a essas pessoas, né? Dá muito valor. E realmente é uma sabedoria. Então, o ancião e o homem de respeito são a cabeça, é quem guia, é quem dá o norte. E o profeta que ensina a mentira é a causa. Bom, o profeta que ensina a mentira é justamente aquilo que Deus rejeita. Porque Deus está querendo pessoas que vá lá e pregue a verdade, que fale a verdade, que exorte, que alerte. Meu filho, por aí vai dar errado. Muda de caminho logo enquanto você tem vida. Se você chega e não cai no buraco, se você evita problemas, vai trazer sucesso para toda a nação. A gente pega uma coisa pequenininha, uma célulazinha, uma família onde tem um jovem drogado, uma consumição. A família ali não tem paz. Gente, um bairro que tem jovens drogados vira uma localidade de traficante. Uma confusão, ninguém tem paz. É morte toda hora, invasão de casa, roubo, assalto. Imagina uma nação com uma juventude drogada. E por aí vai. Então a repercussão dentro da sociedade é muito grande, tá? E aí vem o profeta que não cumpre o seu papel de alertar o jovem, ó, não usa droga, isso é perda de tempo. Uma coisa mais interessante para você preencher a sua alma. Vamos falar de Jesus? Vamos falar de bons hábitos, das virtudes? Pronto. Então aí a gente já vai ter uma geração sendo transformada para o bem. Vai ter uma repercussão dentro da sociedade, para o bem, tá? Pessoas disciplinadas para o bem, vai ter uma repercussão maravilhosa, né? A nação ganha com isso. Bom, vamos lá. E aí, ele chega e fala no verso 16: porque os guias desse povo são enganadores e os que por eles são guiados são destruídos. Bom, se eles são enganadores, está dentro da mentira, não vai dar um lugar bom, né? A coisa vai dar errado. Dentro de Israel, particularmente, qual a coisa mais gritante? Idolatria. Mas junto com a idolatria vinha o quê? Vinha
como a gente fala, as más condutas em relação ao sexo. A gente sabe que dentro do culto pagão tinha relações sexuais, enfim, homem com homem, mulher com mulher, aquela coisa, estupros, etc, etc, etc. Junto com isso vem mentira, vem engano, adultério. Vai botando essa coisa toda aí no pacote. A corrupção, aí vem injustiça. Vai botando essa coisa aí toda no pacote. A nação vai ficando degenerada. Aquela população tende a involuir. Então vamos lá. Por isso, são destruídos, né? Por isso, o Senhor não se alegra com os seus jovens, não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas. Nem aquele povo mais frágil, mais fraco, os órfãos e as viúvas. Você vê que Deus tem um cuidado todo especial com os órfãos e as viúvas. Desde lá do Pentateuco. A gente vai ver até o Novo Testamento. A gente vai ver cuidado com aquelas pessoas que são mais frágeis, né? Deus não está nem preocupado mais com essas pessoas. Por quê? Porque elas estão completamente comprometidas em seu caráter. O Senhor não se alegra com os seus jovens, não se compadece dos seus órfãos, das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e eles falam tolices. Nem com tudo isso se desvirou a ira de Deus, a mão dele continua estendida. Abre Jeremias no capítulo 5. Jeremias capítulo 5. Aí a gente vai ter. Eu quero falar do verso 3, mas vai valer a pena a gente começar do 1, tá? Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém. Olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém. Se há uma pessoa que pratique a justiça e busque a verdade. Uma pessoa. Olha o nível de corrupção, de degeneração, de degradação, de putrefação dessa sociedade. Uma pessoa. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Perdoará a cidade toda. Se achar uma pessoa que pratica a justiça e a verdade. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste este povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto, mais do que uma rocha. Não quiseram voltar, não quiseram se arrepender. Então, o Deus batendo um papo aqui com Jeremias. E Jeremias falando com Deus. Eles não quiseram mudar. O Senhor deu uma surra para valer neles. E eles simplesmente não quiseram mudar 1 centímetro das más condutas deles. Não se voltaram para o Senhor. De modo que o próprio Deus reconhece. Não tem uma pessoa naquela nação que preste. Por isso que vai vir uma situação tão ruim como o cativeiro da Babilônia. Quando ele fala aqui, pessoal, estamos falando, Jeremias está falando de Judá e Jerusalém. Vamos voltar para Isaías 9, verso 14. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel, tribo do norte. Ele corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. Quando ele fala isso aqui, é justamente aquele momento que Neide citou. Quando vem Tiglat-Pileser, invade Israel, toma Samaria e derruba a cidade. Noutras palavras, ali começa o cativeiro assírio.
e Israel vai ser removida da sua terra. Israel vai ser removido dos seus lugares, daquilo que Deus havia lhes dado, e vai sofrer o cativeiro assírio. A gente já sabe como é que a Síria vai lidar com essa situação. Mas em um só dia, não foi uma coisa assim paulatina. As guerras já estavam vindo, mas em um só dia ele chegou e saiu matando geral, destruiu Samaria, derrubou ali e começou e removeu o povo daquele lugar, né? Então, Judá, olha só o exemplo. Vai acontecer a mesma coisa com você. Então, Israel sofre o cativeiro assírio. Judá vai sofrer o cativeiro da Babilônia. Não se converteu, né? Não mudou, vai acontecer a mesma coisa. Pode continuar aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Stagneide. Se colher, versículo 20. Se colher à direita, ainda terá fome, e se comer à esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés e Efraim a Manassés, e ambos serão contra Judá. Contudo, isso não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. O intuito de Deus era que o povo se voltasse para ele, mas, com o coração endurecido, a população sucumbia de iniquidade. Por isso, tanto sofrimento, e mesmo assim o povo não se voltou para Deus. E aqui a gente vê, né, no último verso, aquilo que eu falei antes. O reino dividido. Manassés ataca Efraim. Manassés e Efraim eram da mesma nação. Israel fazia parte das 10 tribos. Efraim ataca Manassés. Vê que eles ficavam lá se comendo o tempo todo. Por isso que falei, ó, abocanharão à direita, ainda terão fome, devorarão à esquerda, não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Por quê? Do seu próprio braço? Porque eles são irmãos. Fica aqui destruindo um ao outro. E quando fala de comer a carne do próprio braço, não é que eles vão comer a carne literalmente. Não é uma ação de canibalismo. Mas eles vão lá invadir o território do outro, vai lá, tira a riqueza do outro, pega a mulher do outro, pega os meninos do outro, aí leva para o outro lado, vai escravizar, vai lá o ataque de novo. Em uma mesma nação, entre irmãos. Esse tipo de discórdia aqui, Deus já abomina, Deus já não gosta, já não curte isso aqui. Família dividida, ele não gosta, não agrada. Juntos atacam a Judá. O momento que eles se unem é para atacar o outro irmão, Judá. É tudo irmão aqui, pessoal. Tudo irmão. É tudo família de Deus. Tudo povo de Deus. E aí, novamente, pela terceira vez. Nem com tudo isso, nem com essa falta de paz. Você vê que tudo aponta que gira para uma falta de paz, uma perturbação. O ambiente, se você se coloca no texto, é perturbador. O ambiente é perturbador. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, ainda que esse castigo fosse perturbador, intenso. A mão dele continua estendida. Em outras palavras, tem mais coisa vindo por aí. Isso aqui não é o suficiente. A ira de Deus ainda não foi aplacada. Então, quando Deus ele se, se permite trazer um juízo desse sobre seus filhos, ele não faz isso porque ele é perverso, que é malvado, porque não. Ele está fazendo isso por princípios. Princípios que ele determinou lá atrás e que vale a pena a gente ver de novo. Abre aí Deuteronômio, deixa eu pegar aqui, 29. Vou pegar aqui na outra versão.
Deuteronômio 29. Todo mundo aí? A Sim. partir do verso 22. Os vossos descendentes, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que vier de terras remotas, verão as pragas dessa terra e as suas doenças, com que o Senhor a afligirá. Quem vai causar a aflição? O Senhor. Toda a sua terra será abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez assim a esta terra? Qual a causa do furor e desta grande ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança do Senhor. Olha o princípio aqui, ó. A aliança. Porque abandonaram a aliança do Senhor, o Deus de seus pais, a qual com eles tinha feito quando os tirou do Egito. Foram servir a outros deuses, prostraram-se diante deles, deuses desconhecidos, que o Senhor não lhes tinha dado. Portanto, se acendeu a ira do Senhor contra essa terra, para trazer sobre ela todas as maldições que estão escritas nesse livro. Que livro? Deuteronômio. O Senhor os tirou da sua terra com ira, com indignação, com grande furor, e os lançou em outra terra, como hoje se vê. Você vê que o que nesse momento Deus está falando em Deuteronômio é algo que está acontecendo em Deuteronômio e que vai acontecer, já está acontecendo em Isaías, Primeira Reis, Segunda Reis. Deus está falando que vai acontecer lá na frente. E o motivo, princípios, quebraram pacto comigo. Dá uma olhada aí em Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34. Todo mundo? 34, no verso 6. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente, castiga a iniquidade dos filhos sobre ou dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Outro princípio, ele é tardio em irar-se, mas ele vai aplicar sua justiça. Misericordioso pra caramba, mas chega um momento em que ele se cansa e vem a sua justiça. Princípios, tudo isso, o povo de Israel já sabia. Vamos dar uma olhada aí agora em Naum. Naum aí vai dar um pouquinho de trabalho para achar, né? Vai. Depois de Miqueias. Depois de Miqueias. Não, antes de Miqueias. Cadê, gente? Achei Naum e perdi agora. Não, quanto? Naum, capítulo 1. Todo mundo achou? Só eu que não? Todo mundo achou? Naum, capítulo 1. E aí a gente vai ver aqui, ó, no verso 2 e 3. O Senhor
é um Deus zeloso e vingador. Quando a gente vê esse zeloso, é que ele tem zelo pela sua palavra. Aquilo que ele falou, ele vai cumprir. O pacto que ele fez, ele vai cumprir. E ele vai esperar a contrapartida, que a gente cumpra com ele também. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são pó dos seus pés. Todo poderoso. Para complementar, Romanos, capítulo 2. Romanos aí tá fácil. Romanos aí depois de Atos, todo mundo? Romanos, capítulo 2, no verso 5. Segundo a sua teimosia e coração impenitente, acumulas ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará vida eterna aos que, com perseverança, em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, ele vai ter total misericórdia enquanto tempo que ele se permitir não acontecer a ira dele. Quando ele se irar, aí vem o juízo e ele não vai voltar atrás quando ele começar a julgar. A gente viu isso no Antigo Testamento, a gente vê isso no Novo Testamento e a gente vê isso nos dias de hoje, nas nossas vidas. Então, dentro desse capítulo aqui de Isaías, a gente vai perceber Deus dando um alerta, dizendo tudo o que vai acontecer com Israel, o passo a passo, dizendo tudo certinho como vai acontecer. Dizendo, Acais, se tu não se consertar, meu filho, vai ser a mesma coisa com Judá. Se você não propiciar para essas gerações, para essa sociedade, para essa população, para essa nação, um outro entendimento, uma outra cabeça, uma outra visão, outra mentalidade, onde essas pessoas estejam submetidas ao meu querer, à minha vontade, aos meus mandamentos. Se isso não acontecer, se você não mudar essas pessoas, elas vão padecer. Igualzinho Israel vai padecer. Dentro de Israel, Isaías estava pregando não somente, ou melhor, dentro de Israel não, dentro de Judá. Isaías estava pregando não somente para o rei. Ele tinha acesso também ao povo. Ele pregava também para o povo. Ele tinha acesso ao rei e ele tinha acesso ao povo. Todo mundo estava recebendo essa mensagem. Todo mundo estava vendo o que estava acontecendo. E a gente não consegue entender como é que eles continuaram dentro da dureza de seus corações. Neide, fazendo mais alguma consideração final? Não. Alguém, pessoal, quer fazer mais alguma consideração final? Ninguém? Então, beleza. Neide, indica aí alguém para fazer a oração. Deixa eu ver aqui. A Diana. Beleza. Acorda aí, Adriana.
Eu já sei daqui quem ia ser eu. Tá vendo? Quando O você. coração chega, saiu do lugar. Hã? Pois é, quando você vê isso aí, é Deus confirmando. Deus já tinha falado, tá vendo? É, eu senti logo, eu imaginei, vai ser eu, minha pessoa. Amém. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, te agradecemos pelo esse dia maravilhoso, por essa pregação, essa meditação, meu Pai. Eu te peço que o Senhor venha abrir o nosso entendimento a cada dia, meu Pai, nas nossas vidas, para que a gente venha entender a tua palavra, ouvir a tua voz, meu Deus. Pai, entregamos na tua mão as nossas vidas, meu Senhor Jesus. Te agradecemos, meu Pai, por tudo. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha iluminar nossa mente, venha dar discernimento, sabedoria, entendimento da tua palavra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, entregamos essa meditação nas tuas mãos, meu Pai. Que o Espírito Santo venha nos capacitar a cada dia das nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. E glória a Deus. Foi Amém. rápido, hein? Foi objetiva, né? É. Então tá bom. Obrigada. Por hoje, pessoal, é só. A gente se encontra novamente amanhã.